Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está diferente do habitual, viu? A gente trouxe um tema que eu acho que vai abrir sua cabeça para entender um pouco como a gente raciocina do lado de cá também. A gente vai falar sobre o mercado da reprodução humana. Os profissionais de saúde que acompanham a gente agora estão muito felizes, né? Porque a gente sempre traz temas muito direcionados para o paciente. Hoje acho que a gente vai agregar para todo mundo. E trouxemos um convidado que eu acho que ninguém pensaria em alguém diferente dentro da reprodução humana para falar sobre mercado, sobre business e tudo isso. Eu trouxe até o jabá dele para a gente começar, que é autor desse livro sobre gestão e efetividade, que fala bastante sobre esse universo da reprodução assistida mais aplicada no negócio. Seja muito bem-vindo, Erivelton Laureano. Muito obrigado, Amanda. Obrigado aqui o Fernando. Obrigado aqui a as pessoas aqui, o Edson, o Bernardo, enfim, a equipe aqui do Café In Vitro. É um privilégio vir bater esse papo aqui com vocês, falar um pouco de mercado, tentar decifrar isso de uma maneira que fique fácil para as pessoas entenderem. Eu sei que o programa tem um público de pacientes e falar também numa linguagem que o paciente possa entender. Você vai ver que o nosso público é super entendido já do universo da reprodução, né? Eles estão escolados. E para compor aqui a nossa banca, pessoas que vocês estão assim, nem sabem mais quem vem aqui. Sejam muito bem-vindos, Dr. Fernando, Edson. De novo aqui, grande prazer. Bom, gente. Vamos nessa. E aí, vamos lá. E esse episódio, ele é patrocinado pelos nossos patrocinadores oficiais, Embriológica e Fertilidela. Dá uma olhadinha na vinheta. Para você que está acompanhando o Café In Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. E hoje, gente, uma coisa diferente vai acontecer nesse episódio. Eu vou deixar vocês descansarem um pouquinho de mim. Quem não tá mais aguentando, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio tipo Edson, que toda vez fala, um episódio muito especial. A gente recebeu uma visita diretamente de BH para estar aqui com vocês hoje. Bernardo Moura, o nosso host, co-host, patrocinador, chiquérrimo, veio especialmente para esse episódio. E eu vou ceder o meu posto de host para você hoje, olha que especial. Tá vendo? Seja bem-vindo, venha assumir seu posto. Nem trouxe os pão de queijo. Vou deixar vocês em boas mãos. Gente, que responsabilidade é assim. Agora fala no microfone. E a Amanda não é difícil, mas vamos lá, vou tentar. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser muito especial. Hoje vai ser demais. Vamos lá. E vai ser mesmo, né? A gente está ao lado aqui, é um privilégio muito grande a gente bater um papo com um grande conhecedor do mercado. E eu vou começar puxando um assunto aqui, Erivelton. E a gente já tive a oportunidade de conversar com você antes sobre isso, mas eu queria que a gente fizesse uma breve história, a gente contasse uma breve história de o que a gente mudou nesse mercado desde quando a gente começou a trabalhar há quase 15, 20 anos atrás, né? E para o cenário que a gente tem hoje, né? Como que você avalia brevemente essa mudança do mercado de reprodução assistida? Muito bom. Bom, eu fico extremamente agradecido pelo convite do Café In Vitro. Esse é um bate-papo que a gente vai trazer um cenário de mercado, mas um cenário que mostra muitas mudanças. Tem muitas mudanças. Primeiro, quando a gente olha para alguns anos, a gente vai ver esse mercado sendo formado por um tipo único de paciente. Um paciente doloroso, um paciente que não consegue engravidar, não é em qualquer cidade que você tem uma clínica de reprodução, você tem esses especialistas mais centralizados em São Paulo, você tem uma reprodução assistida ainda como experimental nas faculdades, nas universidades de uma maneira geral. Então, você não tem oferta de serviços suficientemente
prontos e preparados para a maioria dos pacientes. E o que acontece é que com o advento do nascimento aí de Louis Brown, o primeiro bebê de proveta, depois a corrida pelo primeiro bebê de proveta nos países, no Brasil não foi diferente, nasce a Ana Paula Caldeira em São Paulo em 84, e aquilo que aconteceu na Inglaterra, acontece no Brasil também, ou seja, os pais dos bebês de proveta, os chamados baby makers, são convidados a deixar os seus postos nos seus respectivos laboratórios e centros de estudos. Não vamos entrar nisso aqui hoje, mas o fato é que os especialistas começam a ter que abrir suas próprias clínicas. Aliás, vou até tomar um cafezinho quentinho aqui, que está ótimo. Antes que ele Já esfrie. chegou o nosso cafezinho. Uma delícia. Então, o que acontece? Isso aconteceu, assim, mostrando aqui para os seus ouvintes e seus telespectadores, vamos colocar assim, de quem curte aqui o Café In Vitro. Essa é uma parte da história muito bacana de contar. Então, quem fez lá, o Robert Edwards e o Patrick Steptoe, que conseguem fazer, então, o primeiro bebê de proveta, depois de um certo tempo, eles são convidados a deixar ali os seus postos de pesquisadores e são, entre aspas, demitidos mesmo. E eles têm que procurar um outro local para continuar esse acolhimento e esse tratamento. Então, eles têm que abrir sua própria clínica. Na Inglaterra, o Robert Edwards, então, encontra um gestor, o Alan Dexter, que eu tive a oportunidade, inclusive, de trocar mensagens e informações com ele. Parte disso eu coloquei no livro. Ele, então, prepara um plano, consegue financiamentos, compra o terreno e abre a primeira clínica de reprodução assistida no mundo, que é a Bourne Hall. Os pacientes, nesse momento, dolorosos, não conseguem engravidar, começam, então, a buscar essas clínicas, ou a clínica, então. No Brasil acontece exatamente a mesma coisa. Os serviços que estão dentro das universidades, essas universidades a maioria delas tinha ali algum fomento que não concordava, um patrocinador, digamos assim, que não concordava com essa coisa da fertilização in vitro, do bebê de proveta. Então, os profissionais começam a ser limitados às suas pesquisas. Então, aí eu não vou entrar aqui nas questões religiosas, eu acho isso que não é o momento. Mas foi um desafio esse começo. Exatamente. E lembrando o contexto, né? Isso aí era comecinho dos anos 80, meados, né, de anos 80. Eu acho que vocês podem, inclusive, me ajudar. O Dr. Milton Nakamura, que historicamente fez o primeiro bebê de proveta aí, ou que divulgou que fez e tal, ele foi demitido da PUC. Assistam o episódio da história da reprodução. Com o Dr. Lister, né? Foi muito legal. Foi muito legal. Então ele é demitido da PUC. E esse movimento que aconteceu fora, aqui no Brasil, ele aconteceu com umas similaridades e algumas coisas bem brasileiras aí. Se a gente esticar um pouquinho a linha do tempo e chegar até aqui, pelo menos uma parte dessa linha do tempo eu participei dela, né, e continuo participando, mas eu vejo que era exatamente assim. A gente tinha pouquíssimos centros altamente concentrados, porque não era uma coisa muito divulgada ainda, pouca gente tinha capacidade técnica, inclusive, de fazer. Isso. E isso até década de 90, comecinho dos anos 2000, quando a gente teve uma virada. De repente começou a pulverizar clínicas em várias cidades, saindo das capitais, começou um primeiro movimento que a gente está vendo, um novo, pouco tempo atrás. E ainda era, teoricamente, a estrutura que você precisava para uma clínica de reprodução não era tão sofisticada, nem tanta infraestrutura, nem tanto em custo, como a gente tem hoje, algumas mudanças nisso. 2004, 2003. E começaram a entrar depois as certificações, a Anvisa, com um monte de regras, o que encareceu, exatamente, foi bem por aí. E aí, mas esse movimento, apesar de ter ficado mais caro abrir uma clínica, ele ainda continuou acontecendo, e ainda vem acontecendo. Muitas clínicas foram abrindo, e até uma da qual eu faço parte, que a gente precisou juntar um grupo de colegas para poder dividir esses custos e ter um laboratório.
Coisa que antes não acontecia. Antes eram pessoas que tinham capital ou tinham investidor e conseguiam cobrir. Hoje já não é tão simples, que o investimento inicial é bem alto, a não ser que você tenha esse capital. Mas eu coloquei essa introdução para a gente já começar a ver o próximo passo que já começou em paralelo com essa pulverização. Ao mesmo tempo que pulveriza, começou a ter uma consolidação, uma concentração de grupos se unindo e grupos de fora chegando ao Brasil para consolidar um mercado. E que está gerando um movimento engraçado. Engraçado não, um movimento que a gente sabia que ia acontecer. Antigamente, 5 anos atrás, mas até 5 anos atrás, a gente tinha muita evasão de paciente que a gente falava. O que é evasão de paciente? Você mora numa cidade de 800 mil habitantes, 600 mil habitantes, no interior do Paraná. Vou dar um exemplo da minha cidade, Londrina. Tinha muito paciente que saía de Londrina, vinha para São Paulo. Muito paciente que saía de Brasília, vinha para São Paulo. Às vezes mesmo a cidade tendo clínica, né? Mesmo com a cidade tendo clínica, mesmo a cidade tendo clínica. Então, começou a descentralizar os pacientes. Então, os pacientes começaram a utilizar, e a gente utilizou isso muito na embriológica, né, Bernardo? De referência. Ou seja, antes a referência, ainda é, na verdade, né, mas antes a referência era São Paulo, Rio de Janeiro e BH. Porque a gente sabia que BH tinha uma... E Nordeste, Bahia e Recife, né? Salvador e Recife. Salvador e Recife. Nordeste, Salvador e Recife e Fortaleza. Fortaleza também é um centro grande. Era também referência. Agora, o que a gente tem percebido é que tem micro-regiões que estão... Agora o paciente está começando a ir na clínica, na cidade dele, para depois, caso não dê certo, ir para a clínica num grande centro. E aí é uma opinião minha. O que a minha opinião diz é o seguinte, dois fatores principais. O primeiro fator é referência de tecnologia. O que é referência de tecnologia? Hoje os tratamentos, eles estão... A diferença de um tratamento de uma clínica pequena para o tratamento de uma clínica grande não é tão contundente, tirando o time-lapse. Que o Bernardo já tinha pensado nisso, já tirando o time-lapse. O que é time-lapse? Explica aí para o pessoal. Time-lapse, assistam o episódio. Assista o episódio do time-lapse nosso. Mas o time-lapse é uma incubadora que tira foto do embrião de 10 em 10 minutos. Vulgo Big Brother Embryo. Big Brother Embryo. Fica filmando o embriãozinho lá durante todo o desenvolvimento dele. E não é só isso. Na verdade, aí ele tem uma inteligência artificial que diz qual é o melhor embrião, talvez, para transferir, para fazer uma biópsia, para fazer uma análise genética. Assistam também um episódio de inteligência artificial, né, que a gente falou. Exatamente. É dessa temporada, né? É dessa, inteligência artificial é dessa. Exatamente. Mas eu acho que o primeiro ponto é referência de tecnologia. Diminuiu aquela, nossa, aqui, né? E o segundo ponto é resultado. Os resultados melhoraram muito. Graças à Anvisa, hein? Deve-se dizer, por isso que graças à Anvisa. Porque com essa regulamentação, a obrigatoriedade de qualidade do ar, isso sempre me pergunta, o que você acha que foi a grande mudança? Qualidade do ar, para mim, de todas, é a que mais revolucionou o resultado. E a gente vê na prática, né? Quando você troca o filtro, mesmo dentro do prazo, ou até antes do prazo, você troca o filtro que explode assim, de melhora de resultado. E além disso, teve uma evolução muito grande em cultivo. Muito. Em incubadora. Mesmo as incubadoras que não são time-lapse, são incubadoras hoje feitas para embrião. Antigamente a gente utilizava incubadora de cultivo celular, que era uma incubadora adaptada, né? Meio de cultura, antigamente, 1999, a gente fazia o meio de cultura no laboratório. A gente pesava. Um laboratório que não tinha uma balança analítica, que a gente chama, que é aquela balança que pesa uma quantidade muito pequena, não tinha condição de fazer nada. Então a gente fazia o meio de cultura no laboratório. E imagina o tanto de variação que tinha. Se eu errasse 1 miligrama lá, mudava totalmente o resultado. Então o resultado era muito ruim. Então só clínicas maiores e clínicas mais referenciadas, laboratórios maiores, tinham menos variação, apesar da variação ainda ser muito grande, mas tinham menos variação. Por quê? Porque eu fazia 10 ml de meio de cultura, por exemplo, num laboratório pequeno. No laboratório maior, você fazia 1 litro. Então a chance de você errar e trocar e melhorar o seu e piorar o seu cultivo era menor. Então, outro mercado que se consolidou também, né? Você acha que hoje o que se pratica
uma clínica em São Paulo ou em qualquer outro estado, na opinião de vocês, isso hoje está muito equacionado porque nós temos hoje muitos guidelines. Sim. Isso a gente pode falar com propriedade até, porque a Embriológica é a maior consultoria que a gente tem no Brasil. E quantas clínicas a gente já tem? A gente já atendeu mais de 80. Mais de 80 clínicas. Número de atendimentos? Já Bem mais 80 clínicas. Né? Mais de 80. Então, 50% de participação do mercado. Então a gente consegue dizer, o Bernardo, que é um que visita bem, né? Conta aí, Bernardo. Já rodei o Brasil todo aí, mas assim, isso é muito interessante, porque isso tem um efeito da globalização. E aí, olhando para o mercado lá atrás, antigamente, né, quando a gente começou, não tinha ainda acesso difícil à internet, né? E aí eu estou falando de 2003, 2004, né? Aquela internet, às vezes, de escada ainda, né? Se eu não me engano. Mas, então as clínicas, aí como o Edson está falando, cada uma tinha a sua fórmula. Exatamente. Né? O acesso à qualidade, o acesso à informação... Cada clínica tinha que fazer um investimento de trazer um profissional do exterior. Então, saía as publicações e a gente ia atrás daquele pesquisador. Opa, traz aquele cara para cá, deixa eu aprender essa tecnologia que saiu, deixa eu buscar a tecnologia lá fora. Hoje, com o evento dessa globalização que a gente tem, o acesso à informação, é muito mais fácil. A gente tem hoje a comercialização dos meios de cultivo, não tem que fazer mais... Já vem pronto. Já vem pronto. Primeiro comprava os sais, pesava os sais, depois, em 2003, 2004, você comprava o pozinho. Sim. Que era o P1. Era só para diluir. Só tinha um meio de cultura no Brasil, naquela época, chamava P1. Depois do pozinho virou antes de líquido. 2004 isso, foi antes de 2004. Depois virou líquido. E aí depois virou líquido suplementado, porque a suplementação... Sim, suplementado. Também... Então, assim... Quem passou por esse caminho sabe muito bem o quanto a gente comeu de grama. Sim. E o que você falou de desenvolvimento de tecnologia e aquisição de tecnologia que o Brasil aconteceu há 20 anos atrás, está acontecendo isso hoje em países da África, por exemplo. Angola, por exemplo, aprovou agora, exatamente, no final final do ano passado, esse ano, a lei que não tinha até então. Exatamente. E eles estão passando... por esse mesmo momento. Exatamente. Sabe onde eles estão procurando tecnologia? No Aqui. Brasil. O Brasil hoje, e aí graças a Deus, a gente tem uma boa referência, a gente pegou referências americanas e referências europeias, mas hoje o Brasil não perde em nada de tecnologia para qualquer país de primeiro mundo. E por isso, a gente é barato. Isso é importante dizer. A gente é barato. É o mercado então, 20%, 30%. Que aprender vem buscar no Brasil, que hoje o Brasil é referência em qualidade, é referência em resultado e principalmente, e aí eu posso falar com propriedade, porque a gente já fez consultoria em Estados Unidos, em países da Europa, né? E a gente pode falar, em segurança ninguém bate a gente. Ninguém bate o Brasil em questões de segurança do paciente. A legislação que a gente tem aqui favoreceu muito isso, o Fernando bem falou. Graças à Anvisa, dá trabalho para as clínicas, mas trouxe muito essa segurança para a gente. Em termos de tecnologia, realmente, a gente tem acesso, tem grandes players aí do mercado que acho que a gente nunca deveu nada, sempre sai uma tecnologia nova, sempre tem esses players que vão buscar essas tecnologias, trazem para cá e outras clínicas acabam correndo atrás disso também, porque são concorrências. Mas, sobretudo, resultados também. O Brasil é uma grande referência, né, em termos de taxa de resultado. A gente não deve nada para ninguém. A gente sempre tem uma síndrome do cachorro magro, né, achar que o outro é melhor e tudo mais. Mas isso não acontece na reprodução. A gente está muito bem posicionado. Não é do vira-lata, não? Também, né? Magro, cachorro magro. Do cachorro magro, não é do vira-lata. Não vamos entrar nesse assunto dos cachorros. Agora, deixa quieto, né? É que todo vira-lata pressupõe-se que esteja magro. Na opinião do Edson, não. Mas esse é um assunto para outro podcast. Mas o que eu queria trazer... E o Edson falou assim, não, somos barato e tudo mais. Só que quando a gente olha no número de ciclos, e aí eu trazendo para a questão de mercado de novo, Elivelton, eu já assisti aulas suas onde a gente tem... lembrando, né, que a infertilidade acomete 1 a cada 6 casais e não é só no Brasil. Não. É mundial. E a gente tem
números exorbitantes, muito diferentes, né? No Brasil a gente está em torno de 47 mil ciclos, é isso? 50 mil aí, vamos arredondar, porque tem vamos arredondar para 50, mas é isso aí. Deixa eu pegar um ganchinho nisso. Claro, vai. Ó, que eu acho legal aqui. Câmera aqui no co-host. Câmera close. Que eu acho legal aqui, ó. O livro do Erivelton. Olha essa frase aqui que eu sempre falo para ele que eu acho legal. O mercado está ruim para quem está parado. Pegar o gancho aqui do Bernardo, né? O Brasil tá parado, Erivelton? Cara, não tá não. Não tá parado de jeito nenhum. Eu quero fazer antes de entrar na sua colocação, eu quero fazer um recorte histórico importante. E assim, por que hoje o Brasil tem uma posição muito privilegiada na reprodução assistida? Primeiro, a gente tem padrões, a gente tem os guidelines, o que se pratica no Brasil se praticaria em condição, no Brasil em igualdade ou tá até melhor. Então, o que acontece é que houve um tempo em que esse mercado tinha 3 grandes barreiras, que é o conhecimento, o equipamento e o financiamento. Então, final da década de 80, início da década de 90, quando esses médicos especialistas estavam expandindo e abrindo clínicas em diversos estados, ou até mesmo aqui na região, enfim, buscar o conhecimento era importante e era escasso. Hoje vocês têm aí a Embriológica, que está formando, ano após ano, profissionais de altíssimo nível. Imagine que, nesse período, esses profissionais tinham que buscar esse conhecimento fora do Brasil. Então, hoje, isso mudou completamente. Então, a barreira do conhecimento. Então, você tinha que conseguir, médicos tinham que sair do Brasil, procurar um centro em outros lugares e assistir e ver o que se pratica ali, ou seja, buscar o conhecimento. Hoje, felizmente, o Brasil é um celeiro e oferta conhecimento. Desnecessário sair do Brasil. Então, assim, se pacientes estão escutando ou vendo esse episódio, confie no seu médico, confie na sua clínica, a formação é muito boa. Então, a primeira barreira é o conhecimento. Equipamento. Esses médicos saíam do Brasil, ou esses especialistas saíam do Brasil, voltavam com equipamentos na bagagem, porque não tinha aqui no Brasil, não tinha. Você tinha que improvisar. E aí os resultados ficavam desequilibrados. Hoje nós temos oferta de equipamentos, você monta uma clínica, você tem tudo disponível num determinado espaço de tempo muito curto. E por último, o financiamento. Abrir uma clínica ou abrir um laboratório não era coisa simples para qualquer um. Ou você se juntava, e aí você vai ver as clínicas com 15, 20, 30 anos de mercado, são clínicas que tinham ali os seus sócios. E aí eu ainda faço um outro recorte aí, mulheres. Você não tinha clínica só de mulheres, ou a mulher participava pouco. Então, eu fico Ou a feliz. liderança da mulher, né? A liderança da mulher. A gente teve um podcast gravado semana Foi. passada com uma líder de... Dona de clínica. dona de... Exato. Então, assim, a mulher dona de clínica era uma figura que inexistia. Era uma figura que inexistia. E tem até o Dr. Valdemar Naves do Amaral, ele fez um livro em 2009, um livro muito bom, a História da Reprodução Humana no Brasil, e tem uma parte do livro em que ele relata um diálogo do Dr. Petracco com a doutora Mariângela Badalotti. E eu falo isso de maneira muito aberta, porque primeiro está no livro, e eu já falei isso para eles, em que eles estão numa clínica ou num evento fora do Brasil, e o doutor Petracco diz para a Mariângela, você tem que entrar naquela sala lá, que lá é de embriologia, vai lá aprender aquilo lá, que nós precisamos disso também. Então, você tem esses recortes históricos e a busca pelo conhecimento de maneira irregular. Você não sabe onde buscar, como buscar, o que é o correto, como isso funciona. Não estava estruturado isso, Não. né? Hoje o Brasil forma embriologistas, enfermeiras, psicólogos, médicos especialistas. Eu dou aula aí de gestão em praticamente todos os cursos e eu vejo a safra de profissionais muito bem preparados. A gente não fica atrás. Então, pacientes
Fiquem tranquilos com relação a esse tipo de situação. Então, são 3 barreiras que hoje deixaram de existir. O financiamento hoje, o dinheiro, teoricamente, não está difícil. Está fácil o financiamento, você tem linhas de crédito, você pode fazer um business plan e apresentar e conseguir financiamento. Existem investidores para isso. Então, as 3 principais barreiras deixaram de existir. Então, esse recorte ele é muito importante de fazer. Isso faz com que hoje a gente tenha uma cobertura de clínicas no Brasil mais homogênea, mas 7 milhões de pessoas no Brasil hoje ainda enfrentam a barreira do acesso geográfico. Nós temos 5 estados que não têm clínicas e laboratório, então a pessoa tem que pegar um avião ou um barco, que alguns precisam de barco realmente, para acessar um especialista ou um embriologista. Então, nós estamos muito distantes ainda do mundo perfeito. Então, mas nós estamos no lugar certo, o Brasil tem boas clínicas, tem bons especialistas e vende o tratamento a um preço, tudo bem, não é para todo mundo. Comparado com os outros. Barato. E aí, É importante dizer isso. Quando comparado com os outros, É barato. na Europa, 15, 16 mil euros. Estados Unidos, 16, 20 mil euros. Então, 20 mil dólares. Então, a gente tem comparativamente. Hoje, um tratamento em média no Brasil está próximo de 4 mil dólares. E você consegue, em algumas situações, até mais barato que isso. É 5, 6 vezes mais barato que os Estados Unidos. E não dá para comparar, e aí eu falo isso com muita propriedade. Em 2019, eu passei quase um mês na Espanha visitando clínicas. Eu visitei as principais clínicas, eu fui ver como faziam. Já fiz isso nos Estados Unidos, acabei de fazer agora na Colômbia, já fiz na Argentina, vou fazer no México. A gente entrega acolhimento, a gente entrega mais valor agregado na jornada do paciente. Hoje, os pacientes aqui no Brasil, quando ele procura uma clínica, ele vai encontrar um médico preparado, um embriologista que conversa com ele. É bom lembrar que no passado, e em muitos lugares no mundo, o embriologista não conversa. Não tem acesso, exatamente. Não conversa. Aqui sim, você tem... Virou uma exigência até de Exato. mercado. A clínica que o embriologista não dialoga com o difícil. paciente está fadada a deixar de existir. Só um parênteses, falando do embriologista que conversa. Para o embriologista conversar, ele tem que ter experiência. E tem que ser treinado, tem né? que ser treinado para isso. É. Porque é complexo você descomplicar o laboratório para o paciente. Porque Não tem é uma, fácil. e tem uma coisa de formação também, que o embriologista, a base da onde ele vem, ou é biomedicina, ou é biologia, ou é medicina veterinária, que você não tem esse contato com o paciente como o médico tem. O médico é treinado 5, 6 anos, então isso... Não para todo mundo, porque tem uma coisa de personalidade também, da característica da pessoa, mas você é treinado nos 6 anos de faculdade a interagir com o paciente. O embriologista não foi treinado, então ele tem que ser treinado a hora que ele vira o Ele embriologista. tem um perfil mais introspectivo, É. por isso que ele Porque escolheu é o seu laboratório, laboratório. exatamente. Exatamente. Porque ele queria evitar esse contato com a pessoa. Tem muito, né? Então, nesse aspecto, assim, eu fico bastante à vontade em dizer, o Brasil hoje tem um pacote de serviços na relação das clínicas com os pacientes muito bom. Você tem suporte psicoemocional, você tem nutricionista, você tem, algumas tem lá uma acupuntura, você tem um médico mais acolhedor. A gente pode falar daqui a pouco sobre isso, sobre as habilidades de comunicação desse novo médico. Mudou muito. Não é aquela coisa, o que te traz aqui? O que me traz aqui é um carro ou um ônibus, não tem nada a ver. Não é isso. Sabe? Exatamente. O que te traz aqui? Como eu posso te ajudar? De avião, doutor. Exato, não é isso. Mudou muito. O paciente começa a ser acolhido no momento em que ele começa a se relacionar com a clínica por redes No momento que ele sociais. toca a campainha, o pessoal já... Antes, nessa época aí, na rede social. Né? Exatamente. Então muda completamente e força com que o médico desenvolva novas habilidades. Eu não quero misturar aqui, eu estou ainda numa parte histórica e nesse processo de expansão em que o médico, as clínicas vão demandar mais médicos, vão demandar enfermeiras, vão demandar nutricionistas, embriologistas, Psicólogos. É bom fazer um recorte aqui, que num passado
aí de talvez 15 anos, vocês me corrijam, o médico fazia a parte do laboratório, né? 2003 a gente tinha o Transfert. Aliás, esse merece um episódio com o Dr. Arthur de Zic, o que é o Transfert. É mesmo. Ele pega um laboratório, coloca dentro de uma besta, que é o nome de um carro, Um caminhão. um caminhãozinho, e começa e é ele que faz a parte do laboratório, tem foto. Laboratório jornais, itinerante, né? itinerante e tal. Então, a figura do embriologista vem suprir e completar esse profissional. Então, já pressupõe que comunicação, sinergia, acompanhamento, frequência, sequência com o paciente muda. E aí, trazendo até um conceito que você traz ali no seu livro, e como tem muitos embriologistas que nos ouvem, seria as principais características do além do lab, do embriologista além do lab? Assim, esse ponto é interessante. Essa coisa do embriologista além do lab assim, é um incômodo que eu tenho ainda, porque como eu estudei muito o que eu chamo de paciente 5.0, que é um paciente que eu vejo ele muito na reprodução assistida. O paciente 5.0 na reprodução assistida é como se fosse uma janela. Imagine uma janela de tempo em que ele não existe na entrada, mas ele vai começar a existir. Por que ele vai começar a existir? Porque ele não consegue engravidar na situação normal de vida dele. Ele não planejou se relacionar com uma clínica de reprodução assistida, mas ele não consegue engravidar. Em algum momento ele entra nessa janela. E ele vai entrar e vai sair. Ao entrar e sair, ele vai ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas ele vai sair. Ele vai engravidar, vai desistir, ele vai adotar, enfim. Ele vai ocupar um espaço de entrada e de saída. Então, essa janela, ele quer toda a atenção, ele está, entre aspas, pagando por isso. É uma relação de prestação de serviço, é uma relação de consumo prevista no direito econômico, existe um contrato de prestação de serviço, ele é um consumidor, é Código de Defesa do Consumidor, né? Além de todo o compliance que tem aí. Então, essa relação do paciente 5.0 com a clínica, ele precisa consumir valor agregado. E nesta relação, ele entra, consome e sai, e desaparece. Ao contrário de um paciente diabético. É um perfil de paciente bastante específico, né? Que Isso. ele é consumidor por um período de tempo E pronto. muito, muito delimitado, que pode variar na jornada, né? Mas não chega a ser mais do que 3 anos na maioria das vezes. Exato. É isso. Então, esse paciente ele estará se relacionando com toda a estrutura da clínica nessa janela de tempo e desaparece. O que começa, o que entra nessa janela é diferente do que passou. E o que é diferente, é diferente, é diferente, é diferente. Diferente porque mudou muito rápido o meio do caminho? Pela experiência A dele, né? expectativa dele mudou, a formação dele mudou, ele consumiu ele está melhor informado, ele exige do especialista da clínica e de toda a estrutura da jornada diferente daquele que passou, ele tem necessidades especiais, porque mudou, é geracional. Hoje nós estamos trabalhando aí com os millennials, mas daqui a pouco você vai ter a o Z Alpha, já, a Z e tal. E o que esses caras querem? Os Z já estão congelando o óvulo. Então, E falando em É diferente. geração, e falando além de geração, também tem o período. Porque um paciente, por exemplo, eu comparo muito com um paciente que faz problemas transitórios, de saúde transitória. O paciente de ortopedia, por exemplo. Ele não está esperando, ele começa a ter Acontece um evento, né? Acontece um evento, começa a ter a dor, ele vai no... A diferença é que na ortopedia você consegue entregar um resultado para ele. Ó, tá aqui, ó. A chance de você melhorar é 90% aqui, ó, com isso. Ou você não vai melhorar, você vai tomar remédio para a vida, mas não vai ter mais dor. Resolve tua dor. Na reprodução, ele acha que esse resultado aqui é muito parecido, com o resultado da reprodução é muito parecido com outros tratamentos que ele já fez. E aí,
quando você fala de janela, o que a gente imagina? O paciente ele entra achando uma coisa, já estudou, já viu, só que a chance, e aí você pode falar como médico, sempre a chance vem de, eu acho que vai ser 100%. Todos acham que vai ser a porcentagem muito alta. Eu vou fazer fertilização, vou engravidar. E tá certo, tem que pensar isso. Mas é importante que tenha uma linha de aprendizado no meio do caminho que, se esse paciente não enxergar valor nessa linha de aprendizado, ou se a gente não entregar valor para ele, ele não vai conseguir, ele vai achar que você foi ou relapso, ou um mau médico. Não foi competente o suficiente. Não foi competente o suficiente, porque, além disso, a rede social te gera um perfil de comparação. Exato, era isso que eu ia falar aqui. O Erivelto tem toda a razão, Erivelto. A gente vê esse perfil de paciente, e eu não sou tão antigo, para não falar velho, mas também não sou tão novo, e é legal estar bem nesse meio, porque você consegue pegar o fim de uma época e o começo de outra, é bem esse ponto que a gente está agora. O perfil de paciente que eu atendo nesses 15 anos para cá mudou completamente. No início, os pacientes, o nível de exigência era baixíssimo, eles não tinham a quantidade de necessidades que ele tem hoje, e às vezes eu tenho até que ser honesto, olha, eu não tenho condições de atender todo tipo de necessidade que está me pedindo. O que a gente consegue é isso. Se você puder achar que isso é suficiente para você, o que a minha clínica consegue te oferecer, ótimo. Se não, infelizmente, tem que ser bem honesto, não dá. E a quantidade de informação que esse paciente já vem. No começo, se eu falasse, vamos fazer uma fertilização in vitro. Fertilização in vitro, o que é isso? Então, o embrião é assim, embrião, o que é embrião? Blastocista. Hoje são palavras que o paciente traz para mim, coisas que... Isso, né? Ele já domina, e eu tenho que estudar muito mais do que eu estudava antes, porque o acesso à informação também está mais fácil, mas o acesso à informação tem os dois lados, né? Tem o acesso à informação ruim e o acesso à informação qualificada, que é o que a gente quer fazer aqui, né? Trazer informação qualificada. Tem o componente emocional. E tem um componente emocional em cima disso tudo, que eu acho que é um dos maiores componentes da reprodução humana, que vai além de outras especialidades, que a gente tem essa característica muito marcante nos nossos pacientes. Eu acho que isso que vocês trouxeram é muito interessante. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, e a nossa área, realmente, o que vocês falaram, nossa área ela é muito específica. Porque é diferente, como o Edson falou, de ter um problema ortopédico, você vai sair daqui com, sei lá, um gesso. Né? Então, a pessoa da cirurgia plástica, eu quero colocar uma prótese de mama. Você vai sair dali com silicone. Se vai ficar bom ou não, é uma outra questão, mas o silicone você vai ter, né? Vamos dizer. E na reprodução, a gente tem essa questão que a gente não consegue garantir aquilo que o paciente vem buscar. Pelo menos dentro de uma faixa de expectativa do paciente. Sim, mas eu não consigo dar 100% para ela. Exatamente. Esse que é o ponto. Nem 90. Nem 90, nem 80, exatamente. Então, assim, se a paciente for jovem, o máximo que eu puder fazer com as tecnologias que a gente tem hoje, eu estou colocando a melhor, vamos supor, que exista a melhor clínica do mundo. Dinheiro infinito, clínica com o melhor recurso do mundo e os melhores médicos possíveis. Ainda assim, a gente não dá 100%. Não dá 100%, não dá nem 80% Exatamente. E nem 70%, talvez. Mas você pode dar uma certeza para ela. E aí... Só uma certeza. Diga lá. Que ela não vai engravidar. Se ela quiser uma certeza. Isso que é o mais duro. É o único 100% que você pode dar. Exatamente. E aí, esse é um ponto, e aí, misturando aqui a questão de 5.0 e a questão, acho que a gente entrou aqui da experiência do paciente, né, alinhando essa expectativa da experiência do paciente, eu acho que o compromisso e talvez uma mudança realmente de mercado foi essa percepção de que, olha, se eu não posso garantir a gravidez para ela, é importante que eu garanta a melhor experiência possível. E aí eu acho que é o papel fundamental de todas as clínicas. É isso, porque a gente entender que o nosso serviço que a gente vende, olha, eu não estou vendendo a gravidez, mas eu estou vendendo o melhor que eu tenho para te oferecer. E aí eu queria que você explorasse um pouco mais esse tema sobre essa experiência do paciente, esse alinhamento de expectativas dos pacientes 5.0, como isso se reflete no mercado. E conta pra gente o que é o paciente 5.0, que a gente que está acostumado a ver as suas aulas e assistir as suas palestras já sabe, mas o pessoal em casa talvez não esteja familiarizado. Para vocês se prepararem, as pacientes que nos ouvem, né? Se prepararem. Vai numa clínica que o médico sabe que você é uma paciente 5.0. E você, médico, saiba tratar bem e acolher uma paciente 5.0. Assim, eu criei essa figura
E isso, inclusive, hoje é uma marca registrada mesmo no INPE, porque esse conceito se alimenta do que a gente chama aí da medicina 4.0, da quarta revolução industrial e tudo vem por aí. E aplicado à medicina, essa coisa do Big Data, da inteligência artificial, essa coisa toda da tecnologia embarcada, ela deve ajudar os profissionais de saúde a ter mais tempo para olhar e tocar o paciente, tocar no sentido de acolhimento. É muito comum, e eu levantei muitos estudos, e tem até um estudo interessante feito nos Estados Unidos, numa universidade, na Flórida, inclusive, eu tenho esse estudo, em que o tempo em tempo físico que o médico interrompe o paciente começa a falar, e o tempo médio de interrupção do que o paciente está falando são 11 segundos. 11 segundos. 11 segundos. Então, existem... Então, peraí, eu só quis colocar 11 segundos. Não, tudo bem, pode ir lá, mas não sou médico. Assim, muito bem. Como que eu posso te ajudar? Imagine esse cenário. Os pacientes que estão... podem imaginar quando você esteve num médico, e aí eu não estou falando de reprodução, tá? Na reprodução isso não acontece. Mas, na média, o médico, e aí, o que você tem? Ou fala, ou enfim, não sei qual é a palavra. Você começa, em quanto tempo ele te interrompe? Ele te deixa falar? Então, esse estudo mostrou 11 segundos. Eu já fiz slide, já apresentei isso, até vou fazer, essa semana eu vou fazer vou marcar vocês um post sobre esse estudo. 11 segundos. Como é possível? Então, e aí o paciente não consegue explicar, ou a coisa continua ruim, e isso foi tudo gravado, e depois foi definido lá os tempos. Ele tem que preencher ou o computador ou escrever na ficha. Então, as tarefas que ele tem que praticar, que o médico tem que praticar, enquanto faz a consulta, ocupa tanto tempo que sobra pouco para o paciente. Do lado do paciente, ele tem necessidades e expectativas. Ele quer contar. Ele tinha uma expectativa de te encontrar. De reprodução, o paciente fica mais, tem diversos estudos, mas é mais de 2 anos, 2 anos e meio, já tem estudo que fala em quase 3 anos, de tentativas para chegar... Para procurar uma clínica. Uma clínica. Que ele passou um tempinho ali tentando sozinho, depois o ginecologista geral... Isso, colocou a perna para cima. Bom, depois a clínica. Então, quando ele consegue chegar na clínica... se ele tem um parceiro, se ela tem um parceiro, existe um processo de convencimento dessa pessoa. Nós sabemos aí que o homem não é tão colaborativo assim e culpa, inclusive, a mulher, e a culpa não é totalmente da mulher, em alguns casos é do homem mesmo. Exatamente. Ou às vezes, em alguns casos, não, um terço, né? E ninguém tem filho sozinho. Exato. Tem, mas... como produção independente, precisa do outro. Né? Mesmo assim precisa. Então, quando essa mulher chega, ela está carregada de expectativas, ela teve que convencer esse parceiro, ela se preparou para aquilo, ela leva muita expectativa. E nem sempre essas expectativas elas são atendidas. Então, o paciente 5.0, ele precisa se alimentar de todos os recursos tecnológicos para que o médico utilize isso e tenha tempo para fazer a escuta ativa, para fazer a escuta diferenciada, para acolher esse paciente. Então, o paciente 5.0, o conceito dele, falando literalmente, ele quer todos os recursos tecnológicos para que o médico tenha tempo de tocá-lo, de escutá-lo, de acolhê-lo. Então, ele vai nesta direção. Ele se alimenta da tecnologia para ter humanização. Hoje, você já pode ditar e preencher tudo automaticamente. Então, você pode colocar todos esses recursos em benefício do paciente. Até 2 anos e pouco atrás, não existia, no modelo que tem hoje, a telemedicina.
Então, você tem muitos recursos tecnológicos para colocar entre você e o paciente, que se você não souber administrar isso e dosar o contato humano, esse paciente ele vai ficar o 4.0 sim. Por quê? Porque ele está usando só a tecnologia. Então, neste caso, o paciente 5.0, ele é um paciente que precisa da tecnologia, mas ele quer, sim, ele quer humanização. Perfeito. E outra coisa, a tecnologia precisa manter esse paciente se conectado com a clínica ou com a estrutura. Num ciclo de tratamento normal, os pacientes sabem disso, ele vai encontrar o médico na consulta de primeira vez, no retorno, ele vai, se ele faz os ultrassons em alguns momentos, se não faz, ou seja, quem cuida dessa jornada de 3 meses ou algum tempo ali? Quem cuida? A tecnologia pode cuidar, mas ele quer que a tecnologia seja o veículo de levar o acolhimento. Então, é esse o paciente 5.0, sabe? Porque ele tem necessidades especiais. Ninguém é igual depois dessa pandemia. Um paciente hoje aceita uma consulta de telemedicina com uma facilidade incrível. Coisa que era um tabu antes. Dos dois lados, até dos órgãos regulatórios, o Conselho Federal de Medicina proibia. Exato. E eu digo até mais, na verdade, lembra a pesquisa, a gente publicou no ano retrasado no ESRM uma pesquisa. De anticoncepcional, né? Isso, que a gente colocou uma pergunta, a gente fez uma pesquisa de anticoncepcional, a gente teve, acho que foram 12 mil respostas, 12 mil, né? Sobre DIU, né? 12 mil respostas, sobre DIU. Mas a gente colocou uma perguntinha lá, o quanto você confia no seu médico? E as alternativas eram: A, confio somente no meu médico. B, confio no meu médico e nos meus parentes e amigos. C, confio no meu médico e nas redes sociais. D, confio apenas nas redes sociais e nos meus amigos. E a E, nenhuma das alternativas. Não confio, mas nenhuma das alternativas. Quantas pessoas de 12 mil, quantas pessoas vocês acham que responderam confio apenas no meu médico? 10. Foi uma surpresa pra gente. 10%? Uma pessoa. Não é possível. Uma pessoa. Uma de 12 mil? De 12 mil. 12.300 e pouco. Apenas no médico, né? Era a pergunta. Apenas no médico, Uma. Era a esposa do Fernando? Não. Ok que tinha um viés, né? Porque a pesquisa foi feita através de uma rede social, né? Mas mesmo assim, mostra esse perfil de paciente que o Erevel está falando. Hoje, A esposa não, a mãe do Fernando. A mãe. Deve ser. Hoje, antigamente, eu falo assim, antigamente a gente chegava no médico, minha geração do Erivelto, geração dos Fernando, não sei mais novo. Não me mistura nisso. Não. Mas a gente chegava, falava com o médico falava assim, vamos ter que cortar seu braço. Eu ia perguntar só que altura que ia cortar. Exato. Hoje não é mais assim. Hoje, o paciente, e está certo, tem que ser feito. O paciente, ele sabe quem é o médico, ele sabe como o médico se porta nas redes sociais, ele sabe quem é o embriologista que vai atender ele depois que ele é atendido pelo médico, ele vai lá e fala, qual o laboratório vai ser, doutor? Vai ser o laboratório tal. Ele entra no site, ele vai olhar quem que é a equipe, ele vai olhar o embriologista, ele vai saber o currículo dessa turma aí, vai saber o que os caras fazem. É exatamente isso. E assim, é uma coisa que muita gente não parou para pensar, mas olha o nosso comportamento em outras situações. Por exemplo, vou pegar aqui agora. A gente vai sair daqui, a gente vai tomar um chopinho. O que você faz? Você pega o celular, põe lá no Google Maps aqui, põe assim, bar perto de mim, clica lá. Esse aqui tem 3 estrelas, esse aqui tem 300 avaliações, 4.6, você vai lá e lê os comentários. Mas você vê um comentário ruim, você já desiste. Mas o Google é legal, mas será que o cardápio é bom? Opa, deixa eu ver o Instagram deles. Você vai lá no Instagram, aqui tem foto do olha só, essa porção de salgadinho aqui, um torresminho mineiro aqui, gostoso. Um chopinho bom, o chopp ganhou, 5 estrelas, ganhou 2 anos seguidos. Eu gosto de comer um torresminho. Podemos, né? Podemos. Então pronto, o Bernardo não podia, já vai já. E como é que você faz para escolher uma clínica hoje? Coloca assim, especialista, reprodução humana, perto de mim. Melhor médico, reprodução humana, São Paulo. Você vê no Google, bem avaliado. Pera, mas deixa eu ver o Instagram do cara. Aí eu vou ver o Instagram. Eu tenho um conflito de interesse para falar sobre isso. Deixa eu ver o Instagram dele. Legal. Deixa eu ver. Quem é o laboratório? Coisa que ninguém sabia, mas isso mudou, né? Hoje em dia o paciente procura também o laboratório, não apenas o médico. Porque ele já sabe que não está dissociado uma coisa da outra. Quem é o embriologista desse laboratório?
E aí, quando o paciente chega pra gente, ele já literalmente levantou a nossa capivara. Ele já sabe quem eu sou, o que eu gosto, o que eu faço, o que eu tenho nas minhas redes sociais, o que eu publico, o meu comportamento. Já assistiu meus vídeos no YouTube. Muita gente chega e fala, eu vi o seu vídeo disso aqui no YouTube. E aí, Erivelto, não sei se você concorda, mas o que acontece é que, um pouco antes da pandemia, a gente teve um boom de redes sociais. Um monte de gente entrou na rede social. E a gente fala que é o seguinte, o paciente hoje está começando a ficar mais seletivo com relação a lastro. O médico e o embriologista, que são duas peças importantes dentro do quebra-cabeça. E, te digo mais, no futuro, nutricionista, psicólogo, equipe de enfermagem, equipe de apoio médico, vai ser tudo, no futuro vai ser avaliado também. O embriologista está entrando na dança agora. Assistência como um todo. Assistência como um todo. Porque são duas porções que mexem diretamente com um embrião, outro diretamente paciente ali. Mas os pacientes hoje começam a ficar mais seletivos com relação a lastro. E aí, o que pega? O que o médico publica, o que o médico publica nas redes sociais, né? O que o médico fala e o que os outros falam perante ao que ele fala. E aí, cabe um pontinho, que eu puxo a sardinha do meu lado, mas a parte científica é importante. O médico que não tem lastro científico é um médico que se comunica bem, mas não tem uma... O bom comunicador com lastro científico vai ficar. O bom comunicador só, ele vai subir e vai cair. Esse foi o tema de outro episódio do Café in Vitro dessa temporada também, que é aquilo que a gente falou lá na época, né? A popularidade versus a notoriedade. Porque a popularidade com o advento, principalmente do Instagram, e hoje TikTok, mas é mais Z, a gente está pegando um pouco ainda, trouxe a popularidade como se aquilo fosse sinônimo de qualidade. O número de seguidores é igual a qualidade. Isso. Mas é lógico que tem uma acomodação. E hoje já as pessoas já olham de um outro jeito. Eu ter 100 mil seguidores, tem muito comprado aí, tem muito like, não sei o quê. Então, deixa eu ver quem é, onde ele é formado, como é que é após, o que ele faz, como ele se comporta. Fontes de comparação. Verificação. Exatamente. Não se sustenta, né? Essa popularidade, ela tem que ser sustentada por testemunhos sociais. Né? Então, aquela pessoa que fala muito e tal, mas se não entregar o resultado, ela não vai conseguir se sustentar por muito tempo. E tem uma dificuldade que essa pessoa que se comunica muito bem, que vende seu peixe muito bem, ela tem que entender que a paciente 5.0 chega num nível de expectativa para ele. Exato. Ele paga por isso. Ele paga por isso. A responsabilidade aumenta com grandes... Como é que é? O tio Ben? É o tio Ben do Homem-Aranha. Grandes responsabilidades. Ou seja, o quanto você tem mais publicidade, vamos dizer assim, né? Mais notoriedade você tem que gerar para o teu nome. Porque senão você pode ter... E mais cuidado você tem que tomar, porque senão você pode ter gente aí que vai... Chega com uma expectativa alta que não é correspondida. Mas o Erivelto ia falar uma coisa legal aqui. O que acontece é o seguinte, assim, dá até um corte. Atenção, edição, dá um corte aqui. Acabou a era do paciente fiel. O paciente é infiel. E eu estou falando para pacientes. Por que ele é infiel? Não existe mais o meu médico. O meu médico, ele deixou de existir. Esse é o paciente 1.0, lá de Kotler, em que ele cuidava da avó, da mãe, da filha, da neta. Não existe mais. Em reprodução, então, não existe. O paciente é infiel. Mas ele é infiel porque ele está demandando um serviço que precisa atender a expectativa dele. E ele troca de médico. Ele dá crédito. Ele vê a rede social... Ele verifica um pouco mais. Acreditem, a verificação de Reclame Aqui de médicos aumentou muito. Isso que eu ia falar. De clínicas. O médico olha, ele faz contra-verificação. Ele chega... tem paciente que olha a rede social privada do médico. O que ele está publicando no perfil privado dele. E acreditem, já tem paciente olhando até currículo Lattes. Sim. O que eu acho ótimo. Sim. Ótimo. Eu recebi essa semana no meu Instagram
uma paciente que viu o meu currículo Lattes, que chamou e falou assim, né? tudo bem? E ainda me chamou de professor, porque lá no currículo Lattes tá professor, né? Professor, tudo bem? Você me indica uma clínica e tal. Então, acho que isso daí é o que você falou exatamente. E aí, para os médicos, o recado é o seguinte. Cuidado, cuidado e cuidado. Que susto com esse dedo aí, rapaz. Você mostrou tava... O problema é que o único médico aqui nessa sala sou eu e a doutora Amanda que tá aqui. Eu já tô assim já. Toma muito cuidado, porque quando você gera expectativa, você está gerando valor. Quando você gera valor, você tem que... Você tem que entregar. Entregue valor. É. A gente tem estudos que mostram, estudo nosso, interno, que a gente faz de setores, então, assim, estudos de mercado. Por exemplo, vai implantar uma clínica e a gente faz estudos com as clínicas que estão ali. E a gente tem muitos dados. A gente tem um dado que é o seguinte, o paciente consulta até 3 médicos e paga a consulta antes de decidir por definir o tratamento ali. Mas a reprodução, uma consulta de reprodução não é barata. Então, mas ele paga ou utiliza o convênio, e eu não vou entrar aqui nessa questão de convênio. Tem cidades que a Unimed, um determinado... pode cortar essa parte aí do nome que eu falei. Enfim, tem alguns convênios em determinadas cidades que é muito forte e 1/3 da população brasileira tem um cartão de convênio no bolso, então ele utiliza isso como forma de verificar mais uma opinião. Na minha opinião, isso é fruto da insegurança que o médico deixou e fez com que esse paciente fosse buscar mais uma opinião. Sem dúvida. Então, porque a pergunta que fica é, esse paciente, por que que o paciente verifica, paga mais uma consulta vai para outro lugar, e vai para pegar a outro segunda lugar? E aí a gente tem outros dados que mostram que ele muda de cidade até, ou vem para São Paulo. Se a gente pegar São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, esses 3 estados representam 66% de tudo que se produz de tratamentos de reprodução assistida no Brasil. 66%. Muita coisa. 2/3. Em 3 estados tem 2/3. Exato. E hoje, bem menos, os pacientes saem de suas cidades para ir para outro estado. E eu sou um profundo defensor disso. Eu sempre digo, procure na sua cidade uma clínica de reprodução assistida. Entre nos sites da sociedade, se você tem dúvida, procure. Eu defendo isso. Também. Só que o paciente, ele é infiel, mas não é pelo médico. A figura divina do médico que vai... Acabou. Ela diminuiu muito de importância, porque é uma relação de consumo e, doutor, eu quero que você me ajude e vou pagar por isso. E eu tenho informações, eu estudei. Antes a gente não sabia onde estava a informação. Hoje você pega aqui e eu faço 4 pesquisas aqui e eu sei tudo do médico. E eu me desaponto, o paciente se desaponta quando a figura mental que ele fez do médico não coincide com aquilo que ele viu. Não validou. Troca. Uma das coisas que mais cresce é pacientes que procuram um outro médico com exames de outro especialista. E está tudo bem. Por algum motivo, ela não se sentiu segura com aquele que pediu originalmente. E aí vem o desafio de entender esse paciente, entender quais são as expectativas, quais são as necessidades e quais são as habilidades que você precisa ter como especialista. Tem um estudo muito bom da Fertility and Sterility de 2020, feito nos Estados Unidos, em que eles mapearam as experiências positivas de pacientes dentro das clínicas de reprodução assistida. E foi feita uma relação dos principais pontos. O primeiro ponto, independente do que aconteceu, se eu engravidei ou não, natural, concorda? Sim. O segundo ponto, que ele pudesse ser tratado, o paciente pudesse ser tratado como ser humano e não como um número. O que é isso? Acolhimento e experiência. Depois,
que o médico estabelecesse com ele um padrão de comunicação que ficasse tranquilo. Então, comunicação. Depois, que ficasse estabelecido o que ele chamou de um plano razoável, um mapa, a jornada, o que vai acontecer. Então, ou seja, eu tenho expectativas que eu não sei o que vai acontecer, ou não estou seguro. Depois veio pagamento, tempo de espera, agendamento e assim por diante. É o paciente 5.0 desenhado, né? Desenhado. Está na Fertility Sterility, 2020. E depois eles fizeram um NPS. Você recomendaria esta clínica para sua melhor amiga? Desastroso o NPS. E mesmo pacientes que engravidaram, que tinham respondido a primeira pergunta, que sim, a minha experiência positiva foi que eu engravidei. Só que eu não recomendo para minha melhor amiga. Nossa, isso é um dado que deve doer no gestor dessa clínica. Porque, porra, como assim? Porque na cabeça do gestor, o gestor que não está bem antenado, né? Lógico. Exato. Na cabeça do gestor que não está bem antenado, colocar essa vírgula, o único parâmetro, indicador de sucesso é a taxa de gravidez. Sim. E aí, pô, engravidou e não recomenda? E não recomenda. E aí tem um outro estudo que eu gosto também, que foi até conduzido em 2019 pela Igenomics em 5 países, onde o Brasil fez parte. E nessa amostra desses países, eles separaram 2 grupos. Um grupo fértil, sem filhos, e um grupo infértil ou que estava em tratamento dentro de clínicas. Para o grupo fértil, foi perguntado quais eram as suas expectativas. Eu até tenho slides sobre isso. Então, paciente para congelamento de óvulos. Eu quero viajar, quero estudar, quero realizar minha vida profissional e tudo. Encontrar um parceiro, ter um filho, comprar uma casa. Ou seja, na minha época, ter um filho, encontrar uma parceira e ter uma casa, formar uma família, era uma coisa só. Mas hoje não. Era um não arquétipo único, né? São Hoje coisas separadas. são dissociados. No grupo dos inférteis foi perguntado, tem lá alguns desdobramentos das perguntas, e 53% dos pacientes que estavam em tratamento dentro das clínicas disseram que tinha vontade de trocar de clínica. Nossa. 53? E 3% dos pacientes dentro da clínica manifestaram interesse em trocar de clínica. O que acontece? Se esse paciente ele faz até 3 consultas com médicos diferentes para decidir o tratamento, decide, e ao longo do tratamento ele tem o desejo de trocar de clínica, nitidamente as expectativas não foram atendidas. Exatamente. Sim. E aí é puramente qualitativo. Eu não me sinto acolhido, as pessoas não conversam comigo dentro daquilo que eu espero, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, eu tenho dúvidas se eu estou fazendo o que é certo, e muitas vezes não é porque a clínica está errando. Entenda que esse paciente ele traz uma carga de ansiedade tão grande, tanta frustração, falta de apoio, ela se sente sozinha, ou o serviço de acolhimento não foi bom, ou porque tem uma outra doença de base, uma depressão. O fato é, Ela não você teve. me perguntou e eu estou te respondendo. Mais de 53% gostariam de trocar de clínica. Ela acha que em algum lugar, numa outra clínica, vai ser melhor. E esses dados para um gestor, eles são alarmantes, porque absurdo. em gestão a gente tem muito termo em inglês, né? Mas eu vejo 2 coisas aí de cara. Um é o conceito de low hanging fruits, que é aquela... Se você vai imaginar uma árvore frutífera, você vai pegar a fruta mais fácil é que está no alcance da sua mão, que é o paciente que já está na sua clínica, ele já é seu paciente. Você teve um CAC, um custo de aquisição do paciente, você investiu no marketing da sua clínica, na sua consulta, na estrutura, ele já virou seu paciente. E de repente metade desses querem sair da sua clínica, que é o conceito do churn, que você acaba perdendo a continuidade na linha do tempo, o abandono. Então, é um indicador para um gestor fundamental de preocupação, né? Não é nem yellow flag, isso é um red flag total, O mais né? engraçado é saber assim, isso para a área de gestão é fundamental, olhando pelo lado do gestor para avaliar. Para o lado do mercado e para quem dá consultoria é uma oportunidade gigantesca da gente desenvolver. Que é onde a embriológica entra Pesquisa. implantando NPS, né? Uma das primeiras coisas que a gente faz, as clínicas não têm NPS, Pouquíssimas clínicas no não Brasil fazem. têm NPS. nem sabem o que é, Erivelton.
Duro. Aliás, caberia um episódio só de NPS. Que é um assunto super legal. A gente colocou no planejamento ano passado, né? Colocou, não fez, mas eu colocou. Não, tá fazendo? Ah, é? Opa. Não na clínica. Sabe por quê? Porque um dos indicadores mais Café em valiosos. Vitro. Olha, a gente trabalha com o que a gente chama de CR Index, que é o índice de conversão. A média hoje é de cada 10 pacientes que fazem uma consulta de primeira vez, 5, e aí eu estou arredondando, porque não é 5, é 4 ponto alguma coisa, 4,8, chegam no ciclo. O que acontece com os outros 5? Essa é a questão. Então, é o churn, né? Uhum. E por Famoso que- churn. Então, exato. Fico Então, contente, porque o nosso número interno é bem diferente. essa é uma média. Então, assim, o que acontece com os outros 5? Para onde foram? Né? Então, esse paciente tem que ser estudado, tem que ser analisado, tem que, sabe, se esmiuçar. Mas esse paciente, na linha do tempo, ele vai ficar abandonado e a outra parte dos pacientes que evoluíram no tratamento não é 100% que vai engravidar, concorda? Muito. É o que a gente falou agora há pouco. Então eu vou somar os que não evoluíram, Que nem fizeram tratamento. 50%. É. Os que fizeram, uma parte vai ficar insatisfeito. E Concorda? vão trocar também. Qual é o percentual de advogado, eu vou usar figurativo, de advogado de defesa da sua clínica? É pequeno. E qual é o indicador que mais gera novos pacientes para a sua clínica? Gravidez. Eu tenho cada vez menos gente engravidando e falando bem de mim e Cada vez mais se gente eu não invisto em engravidando. marketing no funil de captação, e aliás, funil de captação é outro tema que você pode trazer. Nós vamos ter que chamar você de novo aqui, porque tem muito assunto pra gente falar. Quando você olha para o funil de captação, eu invisto no funil de captação, Pego mas, muito mas lá em não cima. trabalho isso, o que acontece? Eu ponho mais gente insatisfeita na rua falando de mim. Você tá criando detratores. Vamos dizer que é um do poço lado sem oposto fundo, do NPS. É um poço com fundo, quando você cai no fundo, você ainda cava um pouquinho para chegar mais para Que é um absurdo em termos de gestão, né? Imagina, você teve um custo enorme, investimento enorme para encher ali o topo do funil. A hora que você conseguiu, pingou, você chegou no fundo do funil, você transformou aquele que foi uma dificuldade para você transformar aquele e fazer a conversão no seu cliente num detrator, porque você não cuidou bem da expectativa do paciente 5.0. Mesmo engravidando, tem gente que ainda sai. Pelo mesmo motivo que o Oliveto colocou, né? Da sai falando mal. Apesar de ter engravidado. A gente fez uma consultoria, obviamente não vai falar qual clínica, mas a gente fez uma consultoria nos últimos 3 meses, onde a gente fez exatamente isso. A gente olhou o quanto captava, o quanto a gente tinha de conversão na primeira consulta, conversão de retorno, porque também tem muito paciente que vai para a primeira consulta e aí você consegue avaliar a desempenho, equipe de marketing, equipe de atendimento, equipe médica, que é o médico que atendeu, porque tem muito paciente que vai, não gosta do médico e vai embora. Né? E a gente avaliou também com relação aos pacientes que saíam da clínica, grávida ou não, como que era o resultado de expectativas, se foi atendido, e as não grávidas a gente via o quanto a gente tinha de retorno dessas não grávidas. E Que é o conceito de retenção, né? exatamente. O que pegava, a gente, obviamente, essa perda a gente observou, vai caindo 50%, e o grande problema, principalmente em clínicas que estão fora dos grandes centros, e que estão dentro do grande centro também, porque a paciente sai daqui, atravessa a rua e vai na outra clínica ali, né? Mas as que estão fora do grande centro ocorre mais, o número de pacientes que retornam de não grávidas é em torno de 20%. Então você tem, Você imagina. de 100%, você tem 80% que metade nem quis continuar. 30% podem, se não fizer o segundo ciclo contigo, podem falar mal de você. Isso. Aí, eu fiz um slide, que eu fiz uma palestra um dia, e o slide era, se você fizer bem feito o que você faz sempre, você vai desaparecer do mercado. Na linha do tempo. Exatamente. Concorda? As necessidades mudam. Se você só fizer o que você faz bem feito, Bem feito. em algum momento você vai desaparecer do mercado.
Porque o que você faz bem feito vai te tirar do mercado. E a gente está E aí assistindo, você né? tem tanta razão nisso, e você sabe, você atende isso também, mas a gente vê muitas clínicas tradicionais caindo. Sim, é isso que eu ia colocar. A E gente o está mercado vendo. subindo. A gente tá vendo, né? Você fala, não é possível. Porque Você vai ver ele não exatamente entende isso. o ciclo de mudança, De mudança. do perfil do paciente. Não é uma simples. Mas não é só isso. Não é uma simples troca de geração, eu ia falar. Porque está acontecendo isso bem evidentemente. É né? um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. A troca de geração não só dos médicos, mas dos pacientes principalmente. E os médicos. Os médicos e conflito da geração. Das gerações, conflituando, né? E os médicos de uma geração da minha para antes de mim não conseguiram compreender que o perfil do paciente é outro. Exato. Não conseguiram compreender isso. E o médico tem um grande problema, que o médico ele demora muito para entrar no mercado. Ele entra no mercado com 25 anos, às vezes até mais. E por isso ele adia a aposentadoria dele para 75 anos. Então, o médico que tem 60, 70, ele ainda está ativo, trabalhando muito. Só que ele não consegue mais ter a performance que ele tinha de resultado. Porque ele não acompanhou essa mudança. Exatamente. E aí você falou um ponto muito importante, performance. Quando a gente fala, e a gente está falando aqui de valores percebíveis, e a gente fala de performance, a gente não pode deixar de falar do Fertilidela. Fazer o jabá. O Fertilidela melhora disposição, performance e valores que não são percebíveis diretamente pela paciente, que é combate radicais livres, melhora metabolismo, ou seja, pode contribuir essencialmente para o seu ciclo. Ovulação, de qualidade do tentante, evolução. óvulo. Exatamente, perfeito. E aí, Erivelto, eu quero puxar um outro gancho aqui, que a gente está falando de valores, mas tem um último assunto que eu queria trazer, a gente já caminhando para o fim do nosso episódio, que é preço. Aqui a gente estava falando de valores, mas outro dia você postou na sua rede social, e quem não segue o Erivelton pode seguir lá, @EriveltonLaureano. Vocês vão achar muita informação sobre mercado. No final a gente pede para fazer um jabazinho. Também, né? Mas, já adiantando, e você postou o ticket médio, né, um preço médio dos ciclos de fertilização in vitro no Brasil. A gente estava falando sobre preço ali no começo, mas eu queria trazer isso. Porque fazendo uma análise do que aconteceu com o preço da reprodução humana assistida no Brasil, eu lembro que lá atrás, 2004, se cobrava talvez 30, 40 mil reais. Hoje, qual que era o valor? 25 mil? 24 mil. A média. Com medicação ou sem medicação? Sem medicação. Sem medicação. Ticket 30 médio, mil. ticket médio, 25 mil reais. Ou seja, em 20 anos, sem correção monetária, tá a mesma coisa? Teoricamente está do Na verdade, caiu, né? Porque se a gente for ver, se a gente comparar com... Pega a inflação em 20 anos. Pegar o dólar, Hã? compara com o dólar. Antigamente, em 2004, 2005, o dólar era 1,90, sei lá, R$2. Hoje é 5, né? Hoje é 5. Não, então esse é o Mas se ponto você que- comparar, eu achei legal isso que você colocou. Se você pegar, que são exatamente 20 anos, pega 2003, 2004, custava 25 mil reais por aí. Hoje custa quanto? A mesma coisa. E não teve nenhuma correção, ou seja, Exato. o tratamento proporcionalmente barateou nesse tempo. Exatamente. Então é esse ponto que eu queria chegar, porque a gente está caminhando, o número de clínicas, lógico, aumentou, a gente tem menor migração aí muitas vezes de pacientes, e a gente teve um aumento também no número de ciclos, mas quando a gente se fala de Brasil, a gente já tem reduzido o preço, a gente não consegue repassar mais para o paciente. Teve aumento de custo por conta de aumento de dólar, né, e tudo mais. Então, a gente não consegue reajustar esses preços. Então, as clínicas vêm esmagando a sua margem. Né? E eu falo isso abertamente aqui porque o nosso público tem paciência para que todos entendam, porque todo mundo só olha e fala assim, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Sim, é caro porque o investimento para montar a clínica é muito caro, se especializar é muito caro, profissionais diferenciados, né, Equipamentos, insumos. tudo é muito caro. Realmente, e não está só relacionado à margem. Então, a margem das clínicas vem diminuindo. Mas, mesmo assim, a gente tem que aumentar a acessibilidade acessibilidade aos tratamentos de fertilização in vitro. E aí eu te pergunto, Erivelton, qual a perspectiva futura para esse mercado e como que o mercado pode aumentar a acessibilidade? O que você tem visto de movimento do mercado, soluções para que a gente aumente o acesso? Porque, se eu não me engano, a gente
está fazendo os ciclos de pacientes que a gente faz no Brasil, a gente está fazendo só 2%. Isso. Eu ia colocar esse dado para o Evelton comentar em cima. 2% das pacientes que Como é que deveriam transforma em fazer. 4? Qual a mágica? Conta pra nós. Para 5%, vai. Como é que a gente... Dá porque aí você dica pro dobra o mercado, para né? aumentar essa acessibilidade, o acesso para as pacientes, porque realmente a gente tem um fator econômico grave no nosso país, mas de qualquer forma, mesmo essas pacientes, elas têm que engravidar. Então... Primeiro, o seguinte, a reprodução assistida, lamentavelmente, não é barata. A gente tem que colocar para uma população como a do nosso país, que, infelizmente, não é todos que podem, enfim, que têm condições de pagar. Então, a gente, assumindo isso, os serviços públicos no Brasil hoje não fazem entre 3%, 4%, às vezes 5%. É pouquíssimos. E fila mesmo de assim, 5 anos, serviço público. É exato. Então, nós temos poucos serviços públicos, não temos políticas para dar acesso a essa população que não pode pagar, porque tem uma população que não pode pagar. Infertilidade não escolhe classe social, não escolhe nem sexo, né? Então, nós temos um problema de acesso no Brasil. Não vejo isso mudando nos próximos 5 anos, não vejo, sinceramente não vejo, do ponto de vista de políticas governamentais. Planos de saúde, já existiu alguns movimentos para inserir isso no plano de saúde. Acho pouco provável que isso aconteça nos próximos 3, 4, talvez 5 anos. Acho que não vai por aí. Existem outras prioridades, segundo os nossos governantes. O que aconteceu, um movimento interessante nos últimos anos para melhorar o acesso e democratizar a reprodução assistida no Brasil foi que as clínicas começaram a criar os seus chamados programas sociais. Pacientes que não têm condições de arcar com o preço de um ciclo, de um tratamento, mas que poderiam pagar uma parte ou, dependendo do protocolo, ela poderia pagar uma parte desse valor. Aí o que acontece? Você vai tirar serviços. Então, ela vai ser atendida num serviço, ela talvez não vai ter um suporte psicoemocional, ela não vai ter uma nutricionista, ou seja, você vai criar uma forma de dar acesso a esse público dentro das possibilidades dela. Porque não tem milagre, né? Você está viabilizando o tratamento. Você vai ter que cortar alguma Você coisa. vai ter que cortar alguma coisa, não tem jeito. Talvez você não vá conseguir fazer como você gostaria de fazer um teste genético, um determinado exame ou uma determinada investigação que você gostaria de evoluir essa paciente, enfim. Ou seja, você vai tratar as questões básicas dessa paciente. Arroz com feijão. O arroz com feijão. Então, muitos... Hoje, até tem um capítulo desse no livro que a gente mapeou. A gente tem esse mapa. Praticamente toda clínica tem algum programa. E aí as próprias clínicas também investiram na chamada doação compartilhada. E acho essa uma alternativa interessante. Ou seja, você pode ajudar alguém e ser ajudada da mesma maneira. Perfeito. Eu acho isso muito interessante. É uma alternativa. Aí, Erivelton, só para pontuar, a gente tem um programa lá na Embriológica que se chama Programa MET, que é um programa onde a gente consegue beneficiar as doadoras, que muitas vezes é essa paciente que tem um perfil de doação, que está lá aguardando por uma receptora compatível, né, com ela, e a gente consegue ligar essa receptora, que muitas vezes está esperando uma ovodoação e tem com a outra ponta, né? Capital a clínica que pagar tem uma parte desse tratamento da doadora. Então, a clínica que tem as receptoras, mas não tem as doadoras. Exatamente. E assim, porque muitas vezes a clínica, ela cria o programa social dela, a outra cria aqui, a outra cria aqui, a outra cria aqui, beneficia. Mas beneficia até certo ponto. Beneficia pontualmente aquele grupo. Quando você cria um programa de integração, que é o que a gente fez, a gente consegue gerar um impacto muito maior. Por quê? Porque, primeiro, para a clínica que tem a receptora, ela consegue agregar valor na coleta do sêmen, no criopreservação do sêmen do parceiro e na transferência, no preparo e na transferência do embrião, no descongelamento do embrião. A clínica que tem a doadora, ela consegue
receber esse sêmen, produzir esse embrião dentro do laboratório dela, ou seja, criar um ciclo dentro do laboratório e enviar esse embrião pronto para a clínica da receptora. A paciente doadora recebe o tratamento de infertilidade que ela está tanto esperando, porque tem uma receptora, tem um número maior de receptoras compatíveis, né? Não só daquela clínica, mas de um universo de clínicas, universo de que clínicas. estão no programa. A paciente receptora consegue esperar muito menos por uma doadora compatível, que a média está em torno de 6 meses. E vai ter mais opções também, né, de escolha. Além disso, a segurança da paciente receptora receber o óvulo de um outro local do Brasil é muito maior, porque ele não está recebendo da mesma região de uma doadora que mora na mesma região. Uma rede que se cria, né? Então, a gente, você falou muito bem, a gente, como brasileiro, a gente tem que começar a pensar em alternativas. E é uma forma da gente poder ajudar essas pacientes, essas pacientes de alguma forma para fazer com que a gente consiga entrar com pacientes que têm uma dificuldade financeira maior para que ela consiga, e aí sim, no futuro próximo, a gente conseguir agregar esses valores de nutrição, esses valores de apoio psicológico, os valores de até testes genéticos baseado nisso. Então a gente criou esse programa, é um programa que a Embriológica acabou de criar, criou há pouco tempo, mas a gente criou esse programa para que a gente consiga beneficiar justamente toda a cadeia. A paciente doadora, a paciente receptora, a paciente, a clínica que está fazendo o ciclo da paciente receptora e está com a receptora lá esperando, e a clínica que está precisando movimentar o seu laboratório, porque otimizando o número de ciclos dentro do laboratório, você consegue baratear o custo para o seu laboratório. Perfeito. É um ótimo programa. Porque tentando responder o quase irrespondível, é o seguinte, é um conjunto de ações e de iniciativas do mercado privado para melhorar o acesso. Então, assim, as clínicas, a somatória dos programas sociais, mais os programas de MET, que você está colocando aí, da doação compartilhada, mais uma boa gestão de custos, porque você vai ter, dentro da clínica, os pacientes entender, tem o full price, ou seja, o tratamento pago com todos os recursos, e tem gente, e o paciente vai escolher a melhor clínica, mas pode ser que ela vai ter que escolher uma clínica ou se essa própria clínica tem esses programas, ou procurar dentro da clínica esses programas, quais são os programas que você tem, aonde eu posso me encaixar, porque se você quer uma clínica, se você quer um médico, tente saber quais os programas que ele tem. Outro dia eu fiz um material aí que vai sair, quais são os principais pontos na escolha de uma clínica, né? Aliás, isso daria um outro podcast. Isso eu acho que é importante. Esse melhor não fazer, porque isso vale muito. Isso a gente pode vender. A gente vai ser pago esse podcast. O que o paciente tem que fazer. Então a gente fez um match com o que a gente viu de americano, de europeu e tal, e a gente conversou com muitas pacientes aí com a ajuda de uma plataforma para definir. Então, assim, localização, vou dar alguns pontinhos aqui, mas vou tentar responder a pergunta. A localização, o médico, a confiança, a referenciação e tal, mas quais os programas que a clínica tem? Quais os recursos que ela disponibiliza? Qual é a equipe que essa clínica tem? É completa? Então, se não é a clínica e é o médico, quais os laboratórios que ele utiliza, sabe? Porque isso é uma camada nova no mercado. Que não era olhada antes, e hoje é. Vamos pensar que lá, depois da década de 80, ali, 88, 90, vamos fazer os anos 90. Doutor fulano de tal não é especialista em reprodução assistida porque ele não tem laboratório. Quem dizia isso? Os donos do laboratório. Lógico. Certo? Hoje, o que é que mudou? Mudou que o paciente mudou. O paciente, ele se conecta com a marca, mas ele quer se manter conectado com as pessoas. Então, qual é o laboratório que o senhor usa? Né? Ou então o médico vai dizer, olha só, você está aqui, eu vou escolher eu trabalho com esse laboratório, mas eu tenho outras duas opções.
impensável no passado. Né? Impensável. Hoje é sim perfeitamente. Então é o seguinte, os pontos. Tem laboratório, ou quais laboratórios ele utiliza, quais os serviços de valor agregado, quais os programas, se eu não conseguir pagar, e aí vem uma nova camada. As plataformas de financiamento, eu posso pagar meu ciclo em 36 vezes. Eu posso encaixar a parcela no meu orçamento. Você entende? Veja as camadas de acesso. Não preciso mais vender meu carro para pagar um... Hoje eu tenho mais possibilidades de acesso. E aí a gente tem que separar o acesso privado, que eu vou encontrar de recurso, com o acesso público. Acesso público eu não posso discutir. Né? Por quê? Porque são políticas governamentais, elas, enfim, eu não vou entrar aqui. Mas eu pensando aqui no paciente, e assim, a infertilidade ela é tempo sensível, você precisa resolver essas questões. Então, assim, quais os recursos de acesso que eu tenho na minha região, com o meu médico, na minha clínica? Porque, assim, eu não consigo pagar esse médico, será? Eu não consigo pagar essa clínica, será? Você falou aqui, e isso é fato. Eu tenho mais médicos independentes, eu tenho mais clínicas, eu tenho mais serviços, eu tenho mais possibilidades, eu tenho mais informações, e é natural que num processo de preço, eu não consigo repassar todo o preço do medicamento. Por outro lado, surgiram novos medicamentos, aumentaram menos os valores dos medicamentos, os suprimentos, eu tenho novos fornecedores, e eu não estou falando que eu estou mudando de protocolo, de medicamento, de fornecedor, e eu estou perdendo qualidade. Não. Sem perder qualidade. Eu não estou perdendo qualidade. Eu estou mantendo a minha qualidade. Hoje cresce o número de clínicas que têm programas de gestão de qualidade. Hoje é obrigatório que você tenha um programa de gestão de qualidade. Coisa que a Embriológica então, oferece. Os pacientes que estão escutando a gente aqui, que estão nos vendo, ele pode ficar muito tranquilo. E aí, novamente, eu volto. É um paciente ávido e um paciente comunicativo. Eu tenho que me comunicar com ele. Eu tenho que entender quais são os recursos que eu oferto para ele. Então, assim, eu acho que nós temos um problema de comunicação, acho que a gente não comunica bem ainda, a gente não entendeu qual é a gente ainda precisa testar como eu me conecto em termos de comunicação com os meus pacientes. Quando eu pego, por exemplo, países como a Argentina, quando você faz um ciclo por milhão de habitantes, naturalmente eles têm um volume maior que o nosso. Todos os países em que o governo aporta, você vai ter a melhoria do acesso. E não vou entrar na questão de se esse acesso resolve o problema, se não resolve. Resultado. Não vou entrar nisso. Mas o fato é, sim, eu preciso de ter política pública, mas eu preciso também ofertar uma carta, um portfólio de alternativas para o paciente e não fixar somente na questão do full price. Mas quando ele entra, por exemplo, política pública, a gente tem alguns públicos no Brasil que funcionam muito bem, mas aí tem restrição. Eu trabalhei muito tempo, Fernando também, na Escola Paulista de Medicina, onde a gente tem lá um programa de acesso. Muito bem tradicional e muito bem realizado, por sinal. Mas existem restrições. Por exemplo, eu tenho 38 anos, eu posso entrar? Não. Eu já fiz uma vez, não deu certo, posso fazer de novo? Não. Então, porque você tem que dar vez para outra pessoa. Por quê? Porque o número é muito grande. Né? E um outro ponto, acho que importante, e aí é importante dizer da personalização e dessa pulverização do paciente, ou seja, o paciente não ficar mais se deslocando, é o custo de deslocamento, estadia. Ou seja, o cara, imagina, o casal já vai gastar com tratamento e ainda, vamos para São Paulo tratar porque São Paulo é melhor. Tá, beleza. E aí vai passar aqui. Custo de passagem aérea, hotel, tem tudo isso, deslocamento. Em São Paulo, mesmo que a pessoa mora em São Paulo, o deslocamento é importante aqui. Nós divulgamos um estudo, colocamos lá na plataforma, aproveitando aqui, tem uma plataforma chamada IVF Business School, não é uma plataforma para paciente, é uma plataforma de dados, e para quem assina, para ter acesso a esses dados, em que um paciente que sai, por exemplo, vou pegar aqui, o estudo foi feito o seguinte, eu quero São Paulo,
E eu quero 26, porque não conta São Paulo, trajetos saindo dos seus estados. Então, eu tenho 26, e aí está definido que quando ele vem, como ele vem, punção, transferência, hotel, tudo milimetricamente definido. Se ele chega em Guarulhos, se ele chega em Congonhas, considerando que lá na cidade dele alguém vai dar uma carona para ele, então a gente não vai considerar o Uber de lá, a gente pegou o Uber, fez o valor médio, enfim, resumindo a história para encurtar aqui, para não ficar chato, e aí os pacientes que estão vendo aí. Dependendo do estado que você sai e vem para São Paulo, você vai pagar 70% do preço do tratamento adicional para fazer o tratamento. Sim, perfeito. E isso foi considerado no estudo que a primeira consulta começa com telemedicina. Então, ele não vai sair de lá. Para fazer a primeira consulta. Você vem só para o tratamento em si. Ele vai vir para fazer punção e transferência. E precisa trazer uma pessoa com ele também. Sim. Né? Então, tá lá tudo. Outra coisa, as passagens. Elas foram cotadas longe de feriado, Ano Novo, Carnaval, férias do mês de junho. Compradas com 90 dias de antecedência. Puta que pariu. E Desculpa. Falei besteira. compradas com 90 dias de antecedência e cotadas nas companhias aéreas na que ofertou o menor valor e no menor espaço. Vou te dar um exemplo. Eu saio de Manaus e não tem voo direto para São Paulo. Então, eu vou fazer uma escala em Brasília. Mas tem um voo direto para São Paulo dessas companhias aqui. Qual que é o mais barato e que tem menos tempo de deslocamento? Então, ou seja, menos horas paradas, de voo, né? E a gente ficou abismado. Então, assim, não tem nada, e é Rio de Janeiro e Curitiba e Vitória, que seja abaixo de 20%, aliás, 18%, ou seja, do lugar mais perto que você sai, se for aéreo, você vai botar 20%. No mínimo, acrescenta 20%. E aí você vai saindo, e você chega a 74%. É muita coisa. Gente, tem mais assunto, mas a gente tem que deixar para um próximo episódio. Eu já vou estender já o convite para o Erivelton. A gente fala. Que venha mais vezes. A casa está aberta, né? Vai ser um prazer a gente poder conversar mais sobre isso. Gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer a Amanda, que está nos bastidores aqui conosco, e por me ceder o espaço aqui. É um prazer a gente estar sempre junto fazendo esses episódios, fazendo Café in Vitro. Erivelton, muito obrigado pela sua presença. Você que nos assiste, se você gostou, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, sempre isso nos ajuda, nos incentiva. Se quiser sugerir algum tema pra gente também, manda lá no direct. Manda pra gente. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Bota no comentário lá no vídeo do YouTube também, se quiser. Sigam o Erivelton. Erivelton, quer despedir? Quer falar alguma coisa? Eu agradeço aí ao time, realmente muito interessante, é um bate-papo bastante tranquilo. Assim, eu tenho, ultimamente, já tem algum tempo, principalmente na pandemia para cá, muitos pacientes entram lá e, coincidentemente, eles, às vezes, como é que eu faço para marcar consulta? Olha só, eu não sou médico. Tá? Eu não sou médico, mas e quando eu digo assim que eu não sou médico, explico, eles me perguntam indicação de clínica. Exatamente. Isso acontece com vocês também. E acreditem, eu indico e tal. E eu já tenho uma afilhada de uma situação em que eu indiquei uma clínica e eu falei, olha, vai lá, você vai ser bem atendido e depois você me convida para ser padrinho. Eu já sou padrinho Eu tenho uma afilhada. Semana passada, uma outra pessoa me mandou lá, muito obrigado, engravidei e tal, deu certo, realmente é aquilo.
Então, assim, eu não estou falando isso, eu não quero indicar clínica, eu quero que você encontre sua clínica, seu médico. Lá no meu perfil, é um perfil voltado para o mercado, para melhorar a informação, para democratizar a informação, para que o paciente se sinta mais seguro em ficar no Brasil. Hoje a gente tem que receber pacientes de outros países e não sair do Brasil, não vale a pena, não sair do seu estado, ficar na sua cidade. Então, é isso. Então, é Erivelton Laureano no Instagram e em outros canais aí vocês me encontram com facilidade. Eu agradeço. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, pessoal. Edson, Fernando. Queria agradecer ao Erivelton pela aula que deu aqui pra gente, né? Sempre muito direto e eloquente, que a gente sabe já da tua história. E dizer que, como o Bernardo falou, está convidadíssimo para os próximos aí, que a gente vai falar. E aí sempre, obviamente, voltado para o paciente, pensando no paciente, tentando democratizar e levar informação para o paciente, uma informação de qualidade aqui no Café in Vitro. Muito obrigado. Agradecer também, né, a presença do Erivelton, sem dúvida o maior especialista em mercado e reprodução humana no Brasil, por que não entre os maiores do mundo, já que o nosso mercado é um mercado de profunda importância aí no cenário mundial e a gente tem visto isso e vamos ver muito mais com esse processo de consolidação aqui. Foi ótimo, realmente não dá, essa conversa não esgota num dia só, a gente vai ter que fazer mais umas 2 vezes, uma só não dá nem para começar a conversa. E sigam a gente nas nossas redes sociais, @Café in Vitro, @Embriológica e o meu, @neovita.br. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.